Visões proféticas. Olá, bem-vindo ao canal Visões Proféticas, irmãos e visitantes aqui do canal. Neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho de um irmão que me mandou por e-mail um áudio contando o seu sonho profético da chegada do anticristo. Nós sabemos, meus irmãos, que o anticristo ele já se encontra em nosso meio e falta pouquíssimo tempo para ele se levantar. O relato deste irmão é muito impressionante. Eu peço a vocês que acompanhem até o final esse relato, porque eu tenho certeza que você vai se arrepiar. Neste momento, acompanhe o relato profético desse nosso irmão. Bom dia, pessoal, graça e paz para os amados, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus, aqueles que ainda vão aceitar e vai ouvir, né, este relato sobre o sonho que eu tive agora pela manhã por volta das 5h57. Eu confesso que eu acordei um pouco assustado depois desse sonho, e este sonho que eu tive, eu creio que arremete sobre a chegada do anticristo, que está bem próximo de acontecer. Eu vou estar falando para vocês o que foi que aconteceu. Então, pessoal, eu estava em uma sala de aula, né? Creio eu que ali nesta sala de aula, talvez fosse uma universidade, porque o lugar era muito grande, né? Parecia uma escola, mas creio que era uma universidade, porque era muito grande, tinha muitos compartimentos, muitas salas. E eu estava lá em uma das salas, né, desta universidade, e tinha muitas pessoas lá que eu conhecia dentro dessa sala, né? Tinha pessoas que eu já trabalhei, tinha pessoas ali que eu já conhecia do dia a dia, né? A minha mãe também estava lá nesta sala, e eu estava conversando com muitas pessoas que eu já conhecia, estava brincando com elas até mesmo, né? E uma das gerentes de loja que eu já trabalhei, ela conversava umas coisas comigo, eu sorria para ela e tudo mais. Enfim, a gente estava ali esperando uma palestra que iria acontecer, né? Esta devida palestra. E eu lembro que em um momento entrou um homem, assim, muito bem vestido, né? E ele estava com um caderno na mão e uma caneta. E era necessário fazer uma fila para registrar o nosso nome naquele caderno, porque logo em seguida iria acontecer a palestra e era necessário que o nosso nome estivesse registrado ali, para mostrar que a gente tinha marcado presença naquela palestra. E eu lembro que era formada uma fila para escrever o nome. E a minha mãe, foi a vez da minha mãe escrever. E eu percebi que minha mãe estava assim, um tanto que trêmula, né, preocupada, quando ela foi escrever o nome dela, né? E eu ficava me perguntando por que minha mãe estava daquele jeito. Logo em seguida era a minha vez de escrever, né, o meu nome. E eu não conseguia definir por que ela estava daquele jeito, né? Ela estava assim, um tanto que eufórica, né? O jeito que ela estava. E depois que ela escreveu o nome dela, eu vi a mão dela assim tremendo um pouquinho, né? Um pouco trêmula. E depois eu fui para escrever o meu nome também, mas até então, né? Depois que ela escreveu o nome, ela estava bem. E eu fui para escrever o meu nome também, escrevi meu nome no caderno. E logo tomei o meu assento. As pessoas começaram a tomar os seus assentos para esperar, né, essa pessoa que estava vindo fazer a palestra. E logo em seguida, vinha um homem, né, muito bem vestido. E por sinal, esse homem era o presidente da França, o Emmanuel Macron. E ele entrava, né, na sala para fazer essa palestra. E quando ele entrava, pessoal, eu sentia assim um poder muito grande nele, uma força muito forte, né, sobre este homem. E seguido do poder que eu sentia, vinha aquela sutileza, né, eu sentia assim uma pessoa muito fria, muito calculista, muito sutil, né, ao mesmo tempo que ele aparentava assim ser aquela pessoa pacífica, tinha muita fúria, eu sentia assim, né, era uma energia diferente, pessoal, das que a gente está acostumado a ver. Era algo muito diferente sobre ele, algo assim, chegava a assustar. O poder que ele tinha, o poder que ele tinha,
E esta sutileza ao mesmo tempo, como se fosse uma pessoa assim, muito calma, muito branda, mas não era uma calma, aquela coisa que a gente está acostumado a ver, né? Aquela paz que a gente sente de espírito, né? Era algo muito diferente. E ele começava a palestrar, e mediante a palestra, tinha algumas pessoas que ele ia tocando e falando ao mesmo tempo, né? E tinha algumas pessoas que aceitavam o toque dele quando ele tocava no ombro dessas pessoas e continuava a palestra. Ele ia passando em cadeira, enquanto ele ia palestrando. Eu não lembro acerca do que ele estava falando. E no momento que ele vinha para mim tocar, né, eu não aceitava. Ele tocava na minha cabeça. Na verdade, ele parava assim perto de mim e começava a palestrar, continuava a palestra, né? E ele vinha para mim tocar e eu olhava assim para ele, dentro dos olhos dele, e eu sentia uma frieza extrema quando eu olhava nos olhos dele. Só que ao mesmo tempo eu era tomado por um poder. Eu creio que esse poder veio da parte de Deus. Eu fui encorajado e quando ele foi para tocar na minha cabeça, ele começou a querer fazer uma oração, só que eu tirei a mão dele a primeira vez, eu não permiti. E ele deu aquele sorriso de canto e logo em seguida ele colocou a mão de novo sobre a minha cabeça. Ele disse que tinha um problema que precisava ser resolvido. E ele começava a orar com extrema autoridade, mas essa autoridade eu sentia que não vinha assim da parte de Deus, sabe? E ele começava a orar com esta autoridade. E eu era tomado por uma força, e eu tirava a mão dele novamente, eu olhava dentro dos olhos dele e falava: você não vai tocar em mim, você não vai orar, você não vai fazer isso que você quer fazer comigo. E ele ficava muito chateado com minha ação, né? Ele achava que eu estava renegando, repudiando ele dentro daquela sala por ele ter aquela autoridade, né? Algumas pessoas se sentiam pressionadas a deixar ele tomar aquela ação com elas, em tocá-las. Eu não deixei. E ele ficou muito irado. Logo em seguida, ele pegou a minha mão. Ele segurou a minha mão assim entre a mão dele e começou a torcer o meu dedo anelar. E eu sentia muita dor no meu dedo anelar quando ele começava a torcer. E logo em seguida eu puxava a minha mão da mão dele. E a única ação que eu tive foi começar a correr da sala. E eu corria da sala, começava a correr. E as pessoas, quando via essa ação dele de começar a torcer o meu dedo, as pessoas começavam a ficar assustadas e levantar das cadeiras e começarem a correr também logo em seguida. E eu começava a correr, correr e tomar distância da sala. E via que as pessoas, né, estavam se batendo entre si para sair da sala e tudo mais. E eu começava a me preocupar porque minha mãe tinha ficado dentro da sala e não via minha mãe correr ali no meio da multidão, né? Não conseguia avistar minha mãe e eu ficava muito preocupado. E eu pensei que ele iria, né, pegar minha mãe para tentar fazer algo também, porque nossos nomes estavam registrados lá no caderno e ele iria ver que minha mãe tinha, né, parentesco comigo por causa do sobrenome. E eu ficava muito assustado ali, em pé, tentando ver um jeito de alcançar, né, a minha mãe, de salvar a minha mãe. E mediante esse tempo eu vi que em outra sala tinha pessoas que começavam a correr também nessa universidade. E vi uma jovem até mim e ela falava e eu falava assim para ela: "Nossa, eu passei por uma situação agora tão chata, né, com uma pessoa que tá lá palestrando na sala", e falava, né, acerca da pessoa. E ela falava assim: "Isso também aconteceu comigo, essa pessoa também tentou me torturar. E eu não consegui sair da sala porque a gente estava sentado lá e tinha uma outra pessoa lá na porta. Eu não consegui tomar uma atitude de me levantar e correr, eu estava com medo. Só que quando eu vi que esse alvoroço fora da sala e essas pessoas correndo, que era nós no caso, né? Aconteceu na sala que eu estava. Ela começou a ver essas pessoas correndo e tomou essa atitude de correr também. E as pessoas que estavam na sala que ela estava começavam a correr também. Então ela falava pra mim assim: só que eu tô indo pra casa, eu tô indo embora, né? Eu não vou ficar mais aqui neste lugar. E ela começava a ir embora e eu ficava lá, esperando pra ver um jeito de salvar minha mãe, né? Daquela situação. E aí eu estava sem celular, não tinha levado meu celular. E eu vi uma amiga minha naquele lugar. Pessoal, era uma cidade que eu não conhecia. Eu não conhecia a cidade, não sei que cidade era, né? Nunca tinha visto aquela cidade na minha vida.
nem as pessoas que estavam ali. Algumas pessoas que estavam do lado de fora, né, quando eu saía da sala. Só que tinha uma amiga minha que estava trabalhando nessa cidade e eu fui até ela para pedir o celular dela, para ver se eu conseguia ligar para minha mãe. E quando eu pedi o celular dela, ela dizia que estava sem crédito, que não ia poder me emprestar porque estava sem crédito e eu não conseguia ligar para minha mãe. E aí ela ficava tentando ver formas de me ajudar ali naquele momento. Então, logo em seguida eu me assustei, né, do sonho. Então, pessoal, eu pude ver que a palavra de Deus está se cumprindo, né, que a qualquer momento vai acontecer, né, o anticristo, ele já está entre nós, né, como a gente vê em muitas outras revelações aí no YouTube, né, e a gente está ciente disso, que está mais perto do que nunca. A gente está vendo a palavra de Deus se cumprir, né, e a gente já sabe que ele está aí atuando, né, no meio de muitos, só não nos foi revelado ainda, mas vai se cumprir a palavra de Deus. Então, que a gente venha estar despertando a cada dia mais, que a gente venha estar se preparando, né, para quando o Senhor mandar nos chamar, pessoal, a gente não precise ficar aqui, a gente não venha ficar aqui para passar, né, pelo que está por vir, porque a gente sabe, né, que o que está por vir não vai ser nada bom, né, mediante as Escrituras, o que Deus fala, né, sobre a regência do anticristo, né, vai ser algo muito tenebroso, vai ser algo muito duro para muitas pessoas que ficarem, né? Então, pessoal, que a gente venha estar se aproximando mais de Deus, que a gente venha estar despertando, né, para que a gente não possa ficar para esse sofrimento que está por vir. E que Deus, assim, continue abençoando vocês, as suas vidas, de quem escutar este áudio. Meus irmãos, que testemunho tremendíssimo! Nós sabemos que o anticristo já está em nosso meio e em breve ele vai se levantar, vai sentar em seu trono e vai governar este mundo com mão de ferro, principalmente sobre todos os cristãos que não aceitarem a marca na mão ou na testa. Seremos caçados e perseguidos, não vamos poder trabalhar, nem vender e nem comprar nada. Nós teremos que fugir para os lugares isolados desta terra. Meus irmãos, vamos ficar firmes em Deus, perseverante, confiante que Deus vai abrir as portas para nós. Muito obrigado por você ter assistido aqui esse vídeo até o final e acompanhe os próximos vídeos que virão.